dublado nos estúdios da Marshmello. Grama recomendado para maiores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Charada, nossa convidada. Aliás, de passagem, a Carol Shaw, né, foi alguns dizem a mulher mais feia do mundo, né? Eu acho que tem pior, dá um título assim que dá pra garantir. É só você ir no uglypeople.com e fazer a comparação. É considerada a primeira programadora de videogames da história, tendo criado na Atari o jogo Polo, em 1978, não lançado especificamente. E o 3D... Jogo da velha em 3 dimensões. Você tem 3 tabuleiros e você pode fechar a velha na diagonal usando os 3 tabuleiros. Acho que é uma expansão do xadrez tridimensional do Star Trek. É uma simplificação do xadrez tridimensional, né, do Kirk e do Spock. O Kirk já criou. Lembre-se que o capitão tem um jeito especial para descobrir jeitos. Cá entre nós, um jogo muito louco, né? Existem as regras. Se você procurar, você tem como comprar tabuleiro de xadrez tridimensional para jogar hoje em dia. Fãs de Star Trek. Isso é sensacional. Os fãs de Star Trek pira. Vida longa e próspera. Mas continue, Carol. O que a sua xará fez agora que, vamos dizer, de certa forma, te conquistou mais ainda, além do nome? Digamos, o jogo foi na Activision que ela lançou o seu título mais famoso. River Raid. Gente, não é da minha época. River Raid? Como assim você nunca jogou River Raid? Herege. Gente, ela fez o River Raid, porra. Ela fez o River Raid, caçamba. Gente, verdade, você sabe, foi uma mulher que fez. Não, na verdade, eu nasci nessa época, exatamente em 1982. Eu tenho um código fonte aqui. O trecho dos comentários do código do próprio jogo, eu acho melhor quem já passou, tá na época, explicar, porque eu não estava na... Ele é um jogo de 4K. 4K. Então vamos lá. O mapa do River Raid, ele não tá armazenado em memória. Ele é aleatório, gerado dinamicamente a partir de uma seed, de uma semente, de um aleatório, que gera os valores que são literalmente o desenho do mapa de todo jogo que conhecemos. Bem complexo. Inclusive, se pegar o código-fonte e recompilar alterando esses valores, você tem um jogo completamente diferente. E são 57.337 fases diferentes. Caceta, eu acho que eu não passei nem em 30. Ninguém chega até o final. Uma outra curiosidade, o jogo foi proibido na Alemanha. Ué, por quê? Que ele mostrava uma coisa que você não deveria entrar num país com um avião atirando em todo mundo. É censura da época, né? Tinha aquele lance que você falou também do Paraná militarista, né? Tem a história do placar também. O River Raid não armazena o código, não tem uma variável chamada score. O score é desenhado, ele só vai trocando os números conforme você vai pontuando. Nossa. Literalmente Matrix, o score não existe. A colher não existe. Não existe? Não existe o número só serve nos seres humanos, um bitmap desenhado. Só serve pra gente. Faz sentido. Na verdade, deixa quieto. Código binário, começar a pensar e se não for aleatório e não ser gravável, ela foi sensacional da época. Mas assim, a Carol Shaw não foi a única programadora no mundo dos videogames nessa época, né, João? Sim, tem também outra chamada Donna Bailey, que criou junto
com Ed Logg, seria o pai do Logg? Eduardo Tora. Em 1981, um jogo chamado Centipede. Ou Centípede, como queiram. Primeiro a incorporar inteligência artificial. O Centipede é um jogo, pra quem não é da época, é o jogo da Centopeia. Giovanni, então já que você se manifestou, explique o Centipede ou o Centipede pro... Centipede é um jogo que mistura jogo de tiro, você tem a cobrinha na tela, com elementos como Arkanoid, Space Invaders, você tem que ficar atirando, tem coisas caindo. Só que não tem nave, é uma centopeia que vai fazendo você. No alto você tem uma... É uma centopeia. Centopeia, pedaço de centopeia e outras coisas que vão andando independente da tela. Você tem uma centopeia que você vai atirando, vai dividindo ela, e você tem outros inimigos. Então você tem besouro, tem seres diferentes. Originalmente para arcade, mas depois saiu para Atari 2600. E outros consoles e micros, e foi um sucesso praticamente quase tão grande quanto o River Raid. Eu considero que é um jogo quase injogável, muita coisa na tela. Cara, mas os shooters hoje em dia tem muito mais objetos na tela e o pessoal joga, então é que o Giovanni não está acostumado com esse... E tem quase 4 décadas, por favor. Agora eu só faço uma pergunta. Ricardo, Centipede saiu pra MSX? Eu acho que teve Centipede no MSX. River Raid teve com certeza com alguns adendos. Não só... Era porte do Coleco, não só tinha teve tanque como porte do Coleco. Além de ser porte, o que ele tinha, o River Raid do MSX, ele tinha, além das fases, tinha um tanque que podia atravessar a ponte, então se você destruísse a ponte com o tanque, você ganhava mais pontos, e tinha tanques que vinham pela margem do rio pra atirar contra você. Eu acredito que a versão dos outros micros... Como é que eu nunca vi um tanque vindo no lateral? Atari 8 bits, Atari 400 e 800. XL e XE. Ah, tá. É porque vocês já estão formando o clube dos Atari 800, né? Já temos 4 integrantes conhecidos. Pois é. Aí eu tenho o Atari 800 em que eu tirei da caixa. Sim, os Ataris da família. E só você tem o Atari 800 e o ST junto. O primeiro Atari foi o 2600 em 1986, se eu não me engano. Meu primeiro Atari eu ganhei de presente em 83. O meu também é 83. O meu também é 83. Acho que é por isso que a gente ficou assim. Pois é. Eu ainda tenho o joystick do meu Atari guardado, meu primeiro Atari. Rapidamente, River Raid saiu para Atari 2600, o 5200, Intellivision, MSX, ColecoVision, SG-1000, Nintendinho, o NES, né? Commodore 64, os Atari 400 e 800, o MSX também já citado, ou alguma coisa? Não lembro. E Atari 7800. E MC-1000. E isso, as versões, não contando com os portes, não contando com os revivais, versões novas. Tinha 4 versões pra mim. Eu lembro que o River Raid teve 4. Eu lembro do River Raid 2 e aquelas versões piratas começavam em fases diferentes. River Raid, eu acho que... O River Raid 2 teve, que era completamente diferente. O River Raid 2 é aquele que até parece um pouco 1942, que tem os balãozinhos. O River Raid 2 você sai de um porta-aviões. Isso, viu? Parecido com 42 mesmo. Tinha o River Raid 4 que você não tinha as margens e tinha mísseis saindo pela lateral. Eu acredito que esses eram hacks. O 3 e o 4 eram hacks. Só teve o River Raid 2 mesmo. O River Raid 2... O River Raid 2 não tem River, né? O River Raid 2 não tem River. Você sai do não sei se teve envolvimento da Carol Shell e foi um fracasso. Tanto é que ele não foi portado para outros consoles e micros, a não ser o Atari 2600. Eu acho que só saiu no Atari 2600. Exatamente, não foi portado. Ao contrário do primeiro River Raid, que foi portado para quase tudo na época. Ô, gente, vamos voltar para Inglaterra? O Centipede também teve um monte de versões, mas eu não vou citar aqui todas porque eu não sei todas. E eu confesso, só consegui jogar River Raid 2 quando eu peguei e rodei no emulador. Stella, olá. Olá, Stella. Vamos voltar para Inglaterra, por favor? Para Terra da Rainha. David Bowie, do Freddie Mercury. Você tá falando isso por causa que, de certa forma, isso tem a ver com o próximo. Terra do Morrissey, o maior inglês vivo. Morrissey. Eleito por uma pesquisa feita na Inglaterra. Nasceu no mesmo dia que eu. E agora eu pergunto, quem é a maior inglesa, Carol? Cri. Vocês ouviram a resposta da Carol? Essa foi a resposta da Carol. Enfim. Ela queria falar Lady Di, mas ela morreu já. Mas a Lady Di foi eleita, sim. A maior inglesa, sim. Na época, a maior inglesa viva. Lady Gaga não conta. Lady Gaga não é. Lady Gaga nem é inglesa, pô. Pois é, eu sei, mas também é Lady, vamos lá. Então vamos falar da Sophie Wilson. Sophie Wilson. Nascida Roger Wilson. Roger Waters. Em Leeds, Inglaterra, no ano de 1957. Agora eu faço um parênteses e digo, o que você acha disso, cara? Lid? Roger Wilson, Jesus, essa piada. Vocês entenderam isso no final de falar desse personagem? A Carol aqui ficou consternada. Mas vamos lá, vamos conseguir. E nesse momento é que nós agradecemos a providência divina e o universo pelo Sanderão ter vindo gravar com a gente. Sophie Wilson foi projetista do Acorn Microcomputer, aqueles kits de computador que é processador de teclado
hexadecimal, em 78, o primeiro computador da Icor. Ela também foi a responsável pelo incrementar o interpretador BASIC do Aqua, do Aqua Atom, melhorando para equipar o Aqua Proton. E, sucessivamente, ela acabou criando o BASIC do BBC Micro, já que o Aqua Proton foi o computador escolhido pelo governo britânico para ir para as escolas, né? Virou o BBC Micro e, consequentemente, o BBC Basic. Aliás, BBC Micro, a pessoa que mais tem BBC Micros no Brasil, eu tive na casa dele, vocês vão poder ver em breve fotos no Retrocomputaria Blues. Um abraço, Marcos Garrett, ele tem 4. Ensaio fotográfico com Marcos Garrett. Não, eu fiz ensaio fotográfico do quarto de bagunça dele. Do quarto. Quer dizer que você fez ensaio fotográfico no quarto dele? Do quarto dele. Ele tem 4. Micro, BBC Master e outros que eu não sei exatamente qual é, mas eu reconheci 4. O BBC Basic, você pode pegar versões dele para DOS, para o Linux, tem código-fonte disponível. Ele é um Basic estupidamente rápido, estupidamente otimizado. Ele consegue fazer numa máquina que é uma 502A1 ou 2 MHz, rodar programas Basic em computadores muito mais rápidos, uma Amiga até LST. São computadores de 32 bits. Caramba. Esta é uma amostra da grande coleta de dados do benchmark que o Lisir está fazendo em retrocomputação. Ainda continuando, então, Roger Wilson desenvolveu em 1983 o conjunto de instruções do primeiro processador RISC do projeto da Acorn, o Acorn RISC Machine, abreviando ARM, ou seja, ele é conhecido como, então, o pai do ARM. É uma citação nossa da retrocomputaria passado, que nós vamos chamá-la de a mãe do ARM. É que o pai é o pai e a mãe do ARM. Agora, por que a gente está falando de Sophie Wilson e também Roger Wilson? É porque o cidadão, o Sr. Roger Wilson, realizou uma cirurgia de mudança de sexo e aí passou a dar o nome de Sophie. Legalmente é uma mulher, tivemos que colocar no hall das mulheres. Claro, tudo bem, como alguns poderiam considerar, de certa forma, uma mulher com GNV. Ele não é bissexual, ele mudou de sexo. Não tem GNV, só gás. Ah, tá, ele só roda com gás mesmo, né? Não é flex mais não, né? Já mudou da gasolina pro álcool. Não mais. Vai acusar a gente de nós sermos cheaters, hein? Nós somos cheaters agora. Bom, então vamos falar de uma mulher de nascença. Vamos aí, essa é de nascença. Jerry Ellsworth. Como pronuncia esses nomes? Ellsworth. Obrigado. Jerry Ellsworth. Nascido em Oregon em 1974. Ano legal esse, né, João? Oregon? Ano legal esse, 1974. Ah, nosso ano. Pois é, né? Novamente, dando dica da nossa idade, né? Tá, gente, pode calcular. Vai calculando. Quando criança, ela convenceu o pai a deixá-la também para usar o Commodore 64 que havia sido comprado para o irmão, como a Carol disse no começo, tá vendo? Assim, ela chegou pro pai e falou: pai, também quero brincar com o computador. Ele, posso. Aí, de tanto encher o saco, acabou aprendendo a programar sozinho, apenas lendo os manuais do computador. Que cá entre nós, ao contrário da porcaria do Basic do Commodore 64, os manuais são muito bons. Sim, você tinha que aprender linguagem máquina para usar o computador. Exatamente. E ele também tem manuais técnicos e manual de serviço vindo diretamente no micro e os esquemas. João, o que te lembra Basic do Commodore 64? Block. João tem traumas até hoje de lembrar. Se vocês querem entender isso, volta ao retrocomputaria uns 2-3 anos atrás. Procure a referência. Procure a referência. Vamos pular essa parte. Junto com o pai, foi corredora de Dirt Track. Não sei o que é isso em português. Dirt Track é uma espécie de uma corrida feita de... É um troço meio rally, são carros montados com maçã de metal, você corre na terra, tipo um... É o autocross que teve aqui no Brasil nos anos 80. Teve aqui nos anos 80, 90. Então... É meio que a Baja. É meio que a Baja mexicana, né? Dirt Track, são os carros zoados, uma corrida que vale tudo. Então é uma corrida maluca e ela é Penela Charmosa. Algo assim. No final das contas, ela começou a projetar o próprio carro. Aí. Né? E nota mental, pra quem pensava que a Vanellope, ela fez isso antes da Vanellope do Detona Ralph, muitos anos antes, tá vendo? Pois é. A ver que ela foi de inspiração. Mas a diferença é que quando o carro quebrava, ela caía da lama, não no chocolate. Na 85 ela cansou dessa vida de corrida e como todo mundo, ela tinha 21 anos, ela arrumou um sócio e resolveu montar uma lojinha pra montar e vender computadores, o Computers Made Easy. E aí, como acontece em muitas sociedades, ela brigou com o sócio, montou uma loja pra concorrer com ele, a sociedade brigou, chamou ele de ladrão, safado, cretino, sem vergonha, e por aí vai. Em 2000, ela apresentou no encontro de usuários de Commodore 64 o protótipo de uma expansão de vídeo para o C64, que veio a se tornar o que nós conhecemos como Commodore One, que citamos no episódio 8, ou C1 ou C64 DTV. Que, aliás, teve uma presença massiva no nosso evento no Retro Rio do ano passado. Aí ela montou em 2002 junto com Jens Schoenfeld. Aprimoraram o C1 para que ele pudesse, não para falar para dessa máquina, ele emulasse plataformas como o VIC-31, VIC-20. Parece que
até emula um Amiga hoje em dia. Nossa. Que é o FPGA, tem o 65816, que é o processador, e por aí vai. E aí, em 2004, a empresa de brinquedos da Mamute Toys, ou Brinquedos Mamute, que não é o carro do Speed Racer, Pô, droga, pensando que eles fizeram o carro Mamute. encomendou para eles um projeto que era o C64 DTV, que é basicamente aquilo que eles tinham desenvolvido, mas dentro de um joystick, igual o Competition Pro, 30 joguinhos de 64, ligar direto na televisão. Inclusive o impossível Impossible Mission. Ah, claro, Impossible Mission. Sim, é um jogo que o título justifica. O jogo é difícil pra dedéu. E nesses 30 jogos, parece que tem um jogo que é original, que não tinha sobre para Commodore 64. Ou seja, ela fez o jogo. Programado por ela? Aí eu não tenho certeza. Pesquisa aí e contem pra gente nos comentários, vai. Na internet há hacks que ensinam a transformar o C64 DTV em um C64 completo. Completo mesmo, teclado, porta, até poder botar uma SEC pra ligar um 1541. A ligar um 1541 nele, que legal, hein? Ô, gente. Gente, agora perdeu a graça, gente. O João recebeu a interface SD dele. Eu entreguei pra ele. Acabou a piada do 1541. Mas ele ainda tem os 1541. E prepare-se que provavelmente vai rolar anedota no pós-evento de Leme, que aconteceu em fevereiro. Uma coisa pra gente entender, uma curiosidade, esse bichinho ele vendeu cerca de 500 mil unidades nos Estados Unidos e Europa. Em resumo, Commodore 64 ainda causa furor. Não vendeu os 14 milhões do original, mas uma quantidade razoável. Ela tem 90 máquinas de pinball em casa, ou seja, ela é a Pinball Wizard por excelência. X-A Pinball Wizard. Agora eu fico pensando qual é o tamanho da casa dela. Ficou tudo no porão. Olha o tamanho do porão da casa dela. Tem fotos no Flickr. Nós vamos colocar a galeria do Flickr, as fotos, pra vocês verem que ela mal consegue andar no porão. Tem fliperama que mal tinha 15 máquinas, era grande pra dedéu. Ela tem mais máquina que o Rio Pinball Club. Aliás, uma Barra abração. Shopping não chegava a 40 máquinas. Aliás, um abração pro pessoal do Rio Pinball Club. Um dia desse a gente vai passar, que tiver um open house. Nós temos que dar um jeito de aí fazer uma visitinha, rolar a bolinha. Aliás, nosso grande amigo Galego, É perto da casa dos seus pais. Lá na terrinha. nosso Tá grande perto. amigo Galego, o Juan já esteve lá. Sim. Já conferiu. Editor do Reto Computaria Blues. Isso, Cansou de pular tubarão, agora escreve. exatamente. Atualmente ela trabalha pra Valve, A Valve Corporation. pra produtora do Steam, no desenvolvimento do console deles, O que é o... Steambox. Ela começou por volta de 2012. Ela trabalha pro gordo. Gabe New. Ah, tá. É o gordo. A próxima da lista. Deixa se nós não falarmos dela, vamos apanhar do César e do Juan. Principalmente do Juan. É o Musa do Juan. Uma das musas, como ele diz, o meu coração é muito amplo, eu contemplo várias musas, então não tem problema. Já falar de uma outra musa dele mais pro final. Que é a Queen Duncan. Ela é formada em ciência da computação pela Universidade de Calgary, no Canadá, e ela Depois ela mora na Califórnia. Ela fugiu do frio. agora ela Está na ensolarada Califórnia. tá pegando praia, né? Garota, eu vou pra Califórnia. Que nada, ela é quase rosa, ela é tão branca. Ela é uma programadora, tendo trabalhado na Silicon Graphics, e a mente por trás do projeto One Girl, One Laptop Productions. Ela é da empresa dela, One Girl, One Laptop Production. Silly Software Cat Summertime School. Pra quem não entendeu o inglês do Giovanni, é software bobo, porque de vez em quando é legal. E ela é a mãe da Verônica. A Verônica. O que é Verônica? Verônica é um retrocomputador baseado no processador 6502 que ela vem desenvolvendo e nós estamos acompanhando no seu blog, o Blonde Rex. Ela deve ser loura, né? É claro, loira. Cujo endereço está aí na Eu vou mostrar, inclusive, que não é um estereótipo ela ser loira. Tá view. passando aí embaixo na legenda, como vocês podem ver na legenda. Em algum lugar aqui embaixo vocês vão ver Ela é musa do Juan, né? Mas também a gente tem alguns posts falando do projeto do Verônica, do desenvolvimento dessa máquina. Exato. No Reto Computaria Plus, vocês podem dar uma lidinha, ver o que saiu. Falando em loura, O Verônica é um computador que ela está desenvolvendo do zero. do zero. Ela comprou minha 6502, ela está montando as placas, fez a placa VGA. Já tem quase 2 anos esse projeto. Uau. E já que a gente tá falando em loura, vou falar uma que a gente não pegou muitas informações sobre ela, por isso que a gente vai falar assim meio en passant, mas merece ser citada, que é a Cami Dunning. Ela foi citada uma vez no Retro Computaria Plus, 1 ou 2 vezes. Algumas vezes, sim. Ela é uma australiana, fissurada em Street Fighter, tanto é que fez cosplay da chará dela, Cami. O nick dela é Cami, inclusive. Já que ela é loura, gosta de Street Fighter, é chará e tem uma certa semelhança. Ela é amigueta. Ela
é usuária de Amiga, inclusive uma das maiores colecionadoras de Amiga. Tem várias máquinas. Ela tem várias máquinas. A máquina de trabalho dela é uma Amiga 1200 turbinada, ela usa pra tudo. Parece que ela é fisiculturista também, ou algo assim. Sim. Eu não sou stalker dela. Exatamente. E ela anda atualmente desenvolvendo coisa nova pra Amiga. Aquele coisa que eu falei na Retro News lá atrás, que o pessoal, baseado no MSX Dev, o pessoal do Amiga, e ela foi uma das que fomentaram, do tipo, que bacana, vamos fazer, e ela está fazendo. Ela fez um jogo, ela está desenvolvendo jogos pra Amiga, não lembro agora qual. Ela é programadora muito ativa na cena do Amiga. E aí, pra gente E de Street Fighter também. Ela também participou de alguns campeonatos regionais de Street Fighter na Austrália. O Sander ia adorar jogar contra ela, né? Ia ser vergonhoso. O Sander de Chun-Li. Porque quem não sabe, o Sander tem a tatuagem do Shoryuken no antebraço direito. A sequência de golpes pra dar um Shoryuken. E vai botar o Hadouken do outro lado. Ele diz que vai botar o Hadouken do outro lado, a gente falou então que ele vai dar o golpe do helicóptero com a Chun-Li e vai tatuar nas costas. Eu acho que é mais embaixo. Tudo bem, não, mais embaixo tá a maçã da época. Não vamos citar esse. Porque o Sander vai dar um Hadouken atrás. Vamos pular essa parte. Acho que então a gente pode encerrar comentando sobre a nossa trilha sonora. Claro, trilha sonora. Falar um pouquinho da Computer Hurt. Se não apanhamos também, né? Uma das outras musas do Juan. Casada, Juan. Isso. É um projeto solo da Michelle Steinberger. Ela é casada. Casada, Juan. Casada, tá? Ou assanhados? Ela compõe. Casada, viu, pô? Ele diz que ele não é ciumento. O marido dela é. Ela cria música eletrônica usando consoles clássicos, 1008 bits. Game Boy, Commodore 64, 28, Apple II. Caso ela, junto com o marido, elas formam o 8-bit Weapon. Nós já fizemos 2 retro hits. Um sobre a Computer Hurt, foi um dos primeiros, e outro sobre 8-bit Weapon. Formam episódio do Retro Hits. E ela já trabalhou no Divo, trabalhou na Foundation 9 Entertainment, na Sony Creative Software. Parece que o 8-bit Apple abriu um show da CS. Ela abriu uma CS. Teve um show lá. E o último disco solo saiu é uma Modemoiselle. E também você tá a Zoublade, né? Zoublade é inglesa. Ela começou na tenra-idade. Assim como nós começamos na tenra-idade programando, ela começou compondo música. A diferença é que a gente não trocou a cor do cabelo. Nossa, tá trocando naturalmente, né? Ou caindo. Ela usou o Apple II. Ela começou depois a brincar com um amigo, utilizando como sintetizador. Depois ela descobriu sintetizadores digitais. Depois trocou a amiga por sintetizadores profissionais e várias cores de cabelo. Depois ela começou a compartilhar com o mundo o trabalho dela. Os 3 primeiros discos dela já foram liberados, assim como desenhar para vários filmes independentes ao qual ela trabalhou. Ela fez o comentário inicial do documentário Get Lamp e a trilha sonora. Tem o site da parte música e tem o site de uma parte programadora. Tem bastante coisa interessante, dica de programação, tem um tutorial sobre impressão regular, é o bytenose.co.k. Então, gente, eu acho que podemos encerrar por aqui. Carol, suas considerações finais. Se você comentar alguma coisa, fala. Senão não vamos soltar na cadeira. Como eu não tô acostumada ainda com o podcast, eu me perdi um pouco, eu tava dormindo aqui. Olha, tirou um post do João também. Quero agradecer a Retrocomputaria pela participação e sucesso pra vocês. E muito obrigada por tudo. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado pela sua presença aqui, cara. Pronto, a gente vai soltar o grilhão que tá na sua perna. Isso, vamos soltar lá. Cadê a chave? Então é isso, gente. Acho que podemos até agradecer a todos os Fudeba que estão aqui presentes, né? Ao Giovanni ter trazido a sua incrível, monstruosa, grande mesa de som. Então, muito obrigado. É toda podcast on demand. Sua estrutura podcastal. Não foi montada pensando numa estrutura de podcast, mas tudo bem. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio. Qual o assunto? Não sei. A gente não fala qual é o assunto mesmo. Não alimentamos ainda o sorteador aleatório de pauta. Depois vamos gerar a roleta e descobrir o assunto. Com aquela música do Silvio Santos. Não, a roleta do Silvio Santos tinha um cara que segurava. Então, acho que todos vocês têm nos ouvido. Nosso muito obrigado. Continue nos ouvindo e lendo as notícias. www.retrocomputaria.com.br. Xinguem a gente. E notícias atuais todo dia, pelo menos uma notícia no www.retrocomputaria.com.br/plus. Visitem, ouçam o podcast, visitem o blog, comentem, falem a sua opinião. Xinguem a gente. Compartilhem. Se for o caso, joguem pedra. Divulguem a causa, espalhem a palavra, compartilhem com todos, preguem a fé aos infiéis de coração e por aí vai. E se os infiéis não quiserem, preguem um prego na cabeça deles.
apertando os pés mesmo pra não poder sair. Então é isso. Podemos encerrar, senhores? Podemos. Está na hora de dar tchau. Hora de dar tchau. Então tá, meninas, mais uma vez, meus parabéns pelo Dia Internacional da Mulher e Pelo mês. pelo mês. Também se segue as comemorações de Caraziada. Exatamente. Você sabe que vocês moram nos nossos corações. Aquela discussão se o acidente na fábrica que virou feriado foi nos Estados Unidos ou foi na União Soviética. Que você sabe que, como eu sempre digo, é importante a gente olhar feminino muitas vezes no processo de produção do trabalho na computação. Então, por favor, se alguma aluna minha estiver ouvindo, não desista para depois cursar nutrição, direito, outro curso, letras. Eu tenho ex-alunas que foram fazer cursos desses. Somente marketing. Assim, sigam na área, creiam. Eu creio Aí no sabe o que esporte. pode acontecer com vocês? Vocês podem trabalhar no marketing da Microsoft. Pode ser pior, pode ir pro marketing da Apple. Senão vocês cavam o seu caminho para o inferno. Um abraço para o Alessandro. Uma coisa que estamos quase esquecendo aqui, não podemos esquecer, porque parabéns, Sander, pelo Dia Internacional da Mulher. Ah, é. Parabéns. Parabéns, Sander. Parabéns, Sander. Então é isso, povo. Muito obrigado a todos e nos vemos daqui a 15 dias com mais episódios do Retrocomputaria. Fui! Olá a todos, eu sou Daniel Caetano e vocês estão ouvindo Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos ouvintes. Aqui é João Cláudio Fidelis e estou abrindo mais um Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. João, você não tá abrindo a Retrocomputaria, você tá abrindo a sessão de leitura de comentários. Não é quase a mesma coisa, não. É quase a mesma coisa. Você tá abrindo o segundo tempo, né? E com o patrocínio de Pizzaria Pizza Digital. Opa, essa não é outra história. Não, e agora tem a Pizzaria Jet em minha homenagem. Antes que alguém pergunte, eu tenho vários nicknames. Um deles é Jet. Mas enfim, como já se manifestou, nós temos aqui o Giovanni. Diga alguma coisa aí, Giovanni. E na mesa quadrada, tá o João, tá aí o Giovanni, quem mais tá aqui? Eu, Ricardo Pinheiro. A mesa é quadrada? A mesa é triangular, Triangular, né? forma de pizza. É, pizza digital. Pizza digital. Pronto, já cumprimos a cota de piadas com amigo digital. Pronto. Exatamente. O pessoal está triste por causa que já não pode fazer piadas com 1541 comigo, né? Haha. Não, 1000 vezes não, droga. Vai perder o sentido da vida. Não, João, você gatou com você? Não, já foram embora. Mas você teve um, isso que importa. Eu tive. Não, detalhe, eu tive na época áurea, funcionando. Você se orgulha disso? Não. Ah, tá bom. Então vamos parar de falar mal do 1541, que a gente já cumprimos cota do... Só pra relembrar as pessoas, o 1541 é o disk drive que tem quase a mesma velocidade do gravador do cassete da MSX. E tem o MSX02 dentro. E tem um processador só pra isso. Então vamos aos comentários. Vamos lá. Comentários do episódio 30, onde nós falamos, nos lutamos para não cortar os pulsos ao longo do episódio. Tratamos dos anos incríveis. Não aquela série com a música dos Beatles cantada pelo Joe Cocker na abertura. É aquele garotinho que não cresceu pra virar o Marilyn Manson. É. Cara, esse Anos Incríveis já acabou no final quase virando Everybody Hate Chris. É mesmo, é verdade. Então a gente começamos com os comentários da parte A, onde tivemos o Thiago falando, né? Ele disse que os espectros marcados pela Amstrad foram lançados pela própria Amstrad quando ela comprou a Sinclair. Como então a produção do Sinclair, do Spectrum mais 3, foi encerrada depois do fechamento da Amstrad? Bem, a Amstrad não fechou, né? Isso foi uma coisa até que eu comentei logo embaixo, só pra antecipar, que foi meio que um ato falho. O Sander acabou errando isso e saiu. No caso, o Sander realmente se enrolou, né? A Amstrad, inclusive, ela existe até hoje e ela presta suporte pra quem tivesse o CPC. Tá lá no site o endereço pra você procurar a autorizada. Afinal de contas, o senhor Alan Sugar, ele tá à frente, por exemplo, de coisas como o Aprendiz da versão inglesa. Olha, né? Apresenta o Aprendiz ou ele não foi mandado embora, né? Não. You are fired. Não. You are not fired yet. A gente tem que dizer chupa Augusto Justus, né? Esse foi demitido. Porque o Sugar tá lá até hoje. Chupa Roberto Justus. Roberto. Falei Augusto, né? Roberto. E continuando o que o Thiago tá falando, e sobre o R800, eu realmente discordo que ele seja um processador 16 bits, propriamente dito. Estaria mais para um processador 16 bits pela metade. Ele tem registradores 16 bits, mas não tem acumulador 16 bits, tem registradores que possam ser combinados com um registrador de 32 bits, como seria esperado, e de fato existem todos os processadores que consideramos 16 bits. Ou seja, isso o Z80 também tem, o R800 também tem o mesmo barramento de dados de 8 bits que o Z80. Vocês vão querer mesmo essa análise de processadores que eu leia? Não precisa, podemos... Pode pular, mas eu queria só abrir um parênteses aqui. Mas o até porque tá 8088 não cai no mesmo
no caso. Não, 8088 ele é 16 bits, né? Não é 32, né? Não, o 8088 ele era 8/16. O 8086 que era 16 plenamente. Mas ele conseguia mapear a marca 64K de RAM. Não, ele era internamente 16 bits, o barramento acho que era de 8, não era isso? É que assim, esse papo de processador 16 bits, processador de 32 bits, isso é um troço complicado, que você tem que às vezes analisar uma série de fatores. A primeira, assim, é como ele enxerga o barramento em 8, 16, 32, 54 bits, qual o tamanho dos registradores internos que ele tem, e até foi o jabá que a Sega usou no Dreamcast, qual é a capacidade de cálculo dele. Por exemplo, a Sega falava que o Dreamcast era o SH4 era um processador de 128 bits, que ele fazia cálculos inteiros de 128 bits. Olha só que irônico, a mesma Sega, anos antes, falava que o Mega Drive era um videogame de 16 bits, tendo 68 mil lá dentro. Que é 32 bits. E aí? Mas essa é aquela loucura dos videogames, parece que o pessoal tratava de falar no barramento e no computador, as pessoas falavam no acesso de memória. Cada um falava de como quem vê. É tudo uma questão de conveniência, né? O fabricante vai e coloca da forma como ele acha que vai ser mais conveniente. Igual a Atari fez com o Jaguar, né? O Jaguar era 64 bits porque tinha dois processadores de 32, o Tom e o Jerry. E tinha 68 mil também. Então seria de 48 bits. Não. Aí você tá cometendo o erro da SNK, que dizia que o Neo Geo era 24 bits, mas ele tinha 68 mil e os 80 igual ao Mega Drive. E aí? Eu acho que a gente tá discutindo uma coisa que até os fabricantes se enrolam. Não, até os fabricantes se enrolam quando os caras falam megabyte, megabit, por aí vai. Então, gente, não se prendam muito por essas nomenclaturas. E só pra terminar o segundo comentário do Thiago, que ele até avisou que esse seria bem curto, que a história entre a Nintendo e a Sony na fabricação do SNES CD também envolve uma quebra de contrato que motivou a Sony a lançar o Play Espaço Station de forma independente da Nintendo, que deram um SNES com CD. Durou muito pouco tempo, depois essa encrenca toda que rolou com a Sony e Nintendo, acho que a Nintendo não gostou do Play Espaço Station, ela desistiu de vez, voltou pra prancheta de desenho, como ele faz o Coyote, Papaléguas, e fez o PlayStation sem espaço, que é a máquina que a gente conhece até hoje. Eu vou dizer um pouco mais. Diga. Esse aparelho, ele não se solidificou, ele nunca foi comercializado. Era um Vapor Station? Era um Vapor Station. Aí o que acontece? Só pra fazer um comentário histórico, a Nintendo ela tava indecisa com a tecnologia de CD. Depois ela também fez acordo com a Philips, também acabou roendo corda com a Philips, e a Philips lançou o que seria o SNES CD dela como CDI da Philips. Só que a Philips foi um pouquinho mais esperta que a Sony, mas acabou garoteando. Ela foi esperta porque ela chegou pra Nintendo e falou, rescisão de contrato, passa aí suas franquias consagradas pra gente lançar no CDI. O problema é que a parte do garoteou é que eles fizeram porcamente as franquias. O Mario, Zelda, são eles chamaram como piada até hoje. Eles chamaram o pessoal da OS Gold pra fazer as versões. Por aí pra baixo. Ou então daqueles jogos religiosos que o Angry Video Game Nerd quase se mata jogando. Contrataram a Hightech Softworks. O negócio é muito ruim. Eles contrataram a Hightech Softworks. Por aí. E só pra terminar, a Philips, depois do CDI, que é um aparelho que sofreu de identidade, ora eles falavam, não, é um aparelho multimídia, educacional, ora, não é um videogame. Eles ficavam tão indeciso que até se você olhar o controle dele, que é um misto de controle remoto com controle de videogame. Sim, eu vi um desses, sabe aonde? Na Radio Shack do North Shopping, né? Porque existia um Radio Shack no North Shopping. Tinha Radio Shack no Brasil, né? Também. E ela saiu do mercado de videogames e a Sony continuou e o resto da história todo mundo sabe. Ou deveria saber. Então vamos à próxima. Vamos então aos comentários da parte B. Thiago falando, pra variar, excelente, mas vocês estavam um pouco mais inspirados na primeira parte. E o Giovanni lembrou que no final da gravação a gente já estava, a depressão tava batendo. Ela tava um tentando animar o outro, todo mundo choroso, lamentando. Querendo ouvir Information Society e coisas assim. Nada, cara. Eu ouvi Joy Division pra gente cortar os pulsos. Por favor, fãs do Information Society não é nada pessoal, tá? Nem do Joy Division. Não, o Joy Division é de propósito. A gente sabe que é pra cortar os pulsos mesmo. Eu fico pensando como o Kojima conseguiu escapar de cortar os pulsos. Pra quem não sabe, Hideo Kojima, o criador de Metal Gear, entre outros jogos, ele é fã de Joy Division e de New Order também. Sempre vejo referência naquela
séries NET. E de David Bowie também, né? David Bowie também. Então, aí comentou disso. Tivemos o comentário do Jonas com problemas que houve no servidor que ele não conseguiu pegar o episódio, baixar, mas depois conseguiu. Mandou um abraço para vir do episódio, que eu tava ouvindo. E temos o comentário do nosso amigo Marcelo Eiras. Que aí fala você, Giovanni. Tudo bem. Fala aí porque você respondeu lá, então responde lá e aqui. Não, tudo bem. É que ele comentou que faltou a gente falar no final da festa, que quando a PCI aqui no Brasil passou a vender o Amiga. Só que assim, a gente acabou não pegando mais a Commodore fora do eixo Estados Unidos e Europa, né? Aqui no Brasil foi uma coisa muito curta. Quando os caras começaram a vender o Amiga aqui no Brasil, a Commodore tava falindo lá. Aí ele botou um link bem divertido, que acho que causou quase uma guerra santa entre MSZeros, que era a propaganda da PCI avisando que ela, no melhor estilo Jack Tremor, né? Pagava pra você comprar uma Amiga 1200. Aí pausa. Oi. Pausa. Ricardo, o que você achou na época quando viu essa propaganda? Fala aí. Eu, como MSXero, fico ofendido. Fala aí, você rasgou a página, não rasgou? Não rasguei a página não, mas eu fico ofendido. Continue. Tudo bem. Aí tem assim, pra quem quiser consultar, né, tem a tabela de preços lá, bonita e maravilhosa, pra ver quanto você poderia conseguir de desconto, por mais que eles não falem o preço do equipamento que você estaria comprando. O curioso dessa propaganda é que a oferta era válida até o dia 31 de março de 94. E se vocês ouvirem o episódio, vocês vão se lembrar que a Commodore ela faliu nos últimos dias do mês de abril de 94, ou seja, um mês depois do término da propaganda, também teríamos o término da empresa que fabricava o computador. Balístico, hein? Tá balístico. Aí assim, eu comentei essa parte do bate-papo com o Eiras, que a promoção acabava cerca de 25 dias antes da falência da Commodore, e eu comentei uma outra coisa que eu reparei na propaganda, que eles vendiam um pacote chamado Smart Start e também um pacote de jogos pela bagatela de $170, que na realidade depois eu fui dar uma olhada com calma e me toquei que esse pacote Smart Start, pacote de jogos, era basicamente um bundle que vinha de grátis quando você comprava o seu Amiga. Lá fora. Que o 1200 e 600 foram vendidos com vários bundles de jogos pré-prontos, né? Você sabe aquele Monkey Island de 2 original, você comprou pelos tubos pro Amiga? Pois é, ele deveria ter vindo no seu computador. De grátis. Exatamente. Você não viu que tinha alguma coisa diferente na caixa? Pois é. Olha, só pra deixar o pessoal chateado, só pra comentar aqui, vi um Anti-Beat é $50 mais barato que um Expert. Ou seja, se ferrou. Pois é. Mas isso aí é aquele negócio que hoje em dia era código de defesa do consumidor na lata. Na verdade, o que a PCI fazia no Brasil, ela fazia um pacote fechado, ela fazia um bundle completamente diferente dos bundles lá de fora, né? Até devia vir nesse pacote de disquetes e com software, só que aqui eu achava mais legal não vender junto, vender separado, ter um troquinho a mais. E a vaca que já tá vendo pro brejo, o brasileiro deu sua empurradinha na vaquinha. Não, aqui nesse exato momento dessa propaganda, acho que a vaca já tava com um pezinho dentro d'água. Tava medindo a profundidade do brejo. Já tava com um buraco mesmo. Sim. Olha, pense aí, nós fazemos o futuro. Ou seja, atrapalhadas brasileiras, mas péssimo time do nosso atraso, igual lá, o Amiga oficialmente foi um suspiro. Sim. E não foi o doce. Uhum. Sim, é verdade. Suspiro no Brasil. Então é aquele negócio. Coisas que só acontecem no Brasil. Uhum. Tivemos algum e-mail, alguma coisa? Tirando algumas tweetadas que recebemos por aí, vale a pena ressaltar uma tweetada que a gente recebeu há um tempão, que eu não comentei, esqueci de comentar. Mandar um abraço pro figuraça do Léo Lopes, do Radiofobia. Opa! Obrigado pela referência, que pra quem ouve o Nerdcast, no episódio, acho que 348, não me lembro, é o episódio que ele fez, que ele tá trabalhando como editor do Nerdcast, ele fez, foi sobre arcades, ele botou uma música do Nightmare Gold na abertura do episódio e citou pra todo mundo, falou que ele conheceu através do Retrocomputaria. É verdade! Pô, muito obrigado aí, Léo. Então, obrigado, Léo, você não tá devendo uma gravação pra gente, eu não esqueci. Um dia desse, quando se encalhar de se encontrar por aí, você ainda tá me devendo 5 minutos de gravação e explicar por que você morou no Japão nos anos 90 e não trouxe nada de MSX de lá. Sim, já mandamos o Igor polir as correntes, inclusive. Ou sei lá, um X68000, um FM e tal, não, esquece. Cara, eu sempre digo, eu teria trazido um container, se eu tivesse morado no Japão 1 ano e meio, naquela época, eu teria trazido um container depois ia me preocupar com o que eu ia fazer. Muito menos roupa, né? Pra que roupa? Como é necessário? Roupa, eu jogava tudo no Oceano Pacífico. Então, gente, vamos falar, acho que é interessante também falar um pouquinho sobre como foi o encontro de Leme, né? Acho que foi um encontro com só avisando, encerramos a leitura de comentário, né? Agora vamos para falar de Leme. Isso.
Então, o encontro que nós tivemos agora, nós fomos no encontro de Leme. Sim. Foi o encontro de usuários de MSX, foi na cidade de Leme, não foi no bairro de Leme, Rio de Janeiro. Não, foi no bairro do Leme. Teve gente que fez essa pergunta cretina. Daqui do Rio foram 3 pessoas, eu, o João e o Rogério Bellarmino, do Tecnobyte. João, eu. Este João. Isso. O encontro foi de 3 dias, foi sábado, domingo e segunda-feira. E foi o Giovanni, que é um carioca, como é que é? Expatriado. Carioca no exílio. Também esteve lá. Ou seja, o cast do Retrocomputaria teve 3 integrantes no evento. Pois é. Inclusive vale a pena ressaltar, vocês já ouviram a piadinha no início do episódio sobre gravado nos estudos da Marshmallow? É porque a gente vai ter que explicar essa história, né, Giovanni? É melhor. Mas a gente conta quando a gente falar. Vamos falar primeiro do encontro. Então, assim, o encontro foi bem legal. Não foi, como lembrou o João, a gente estava conversando em off, um encontro mais aos moldes da MSX Rio. Foi um encontro menor, mas teve uma presença importante do pessoal. O local, assim, talvez, na minha opinião, talvez o melhor local onde eu já vi para encontro. É uma sala grande, mas não é imensa, nem uma sala muito pequena, apertada, então tinha espaço, mesas grandes, bastante tomada, ventilação, uma rede Wi-Fi disponível para quem quisesse usar, tinha também um PC lá de intruso para quem quisesse fazer algum backup ou cópias de segurança. E até acessar a internet, porque tinha um Wi-Fi. Pois é. E o lanchinho também, né? Vou chegar no lanchinho. Lembre-se que a gente sempre diz, né? Pirataria é crime, afundar navios da cadeia. E, não menos importante, por último, o lanche. Que o Edson e o Jonatas, não por acaso tio e sobrinho, moradores de Leme, estavam organizando um encontro, todo dia tinha lanche. Aliás, vou fazer um parêntese degustativo aqui. Tá de parabéns a esposa aí do Edson, que ele me confessou que ela que fazia os bolos todos os dias e foi 3 variedades. Foram 3 dias de evento e cada dia foi um sabor diferente. Tá de parabéns, delicioso. Exatamente, tá muito bom. Foi, assim, muito gostoso. E a gente também tivemos o prazer, né, entenda como quiserem, de degustar a tubaína local, a Country-Cola. Saímos vivos para contar a história. De legal que teve no evento. A gente pode ressaltar de coisas interessantes que a gente viu lá no evento. Uma coisa curiosa que aconteceu em Leme, que muita gente foi no bate-volta. Por Leme não ser muito longe de São Paulo, capital, muita gente fez o esquema do bate-volta. Ricardo, vamos dar uma escadinha rápida, assim, né, pra quem não sabe onde ficam as coisas. Leme está a cerca de Campinas está a 100, que estava então de 220 quilômetros de São Paulo, da capital. De Poços de Caldas estavam em 150 quilômetros, do Rio de Janeiro 550. Nós fizemos o percurso na ida, nós fomos eu, João e o Rogério, nós fomos de carro. E na volta também. E enfrentamos, inclusive na ida, uma chuva muito forte, muita chuva, trânsito não muito pesado, embora fosse carnaval. Ninguém vai pra São Paulo no carnaval, né? Todo mundo vai pro Rio. Não, eles vão pro litoral. Exatamente. Aí o Rio tem o quê? Litoral. Não necessariamente só pro Rio, né? Então o que mais que tivemos lá de interessante? O Daniel Ravazzi esteve lá, levou um MSX árabe, um Alamiya, um AX250, que é uma carcaça de micro da Yamaha. Ele era na Alamiya, ele é Yamaha mesmo. É Yamaha escrito na caixa. Ele é Yamaha localizado, um ROM árabe, né? Sim. Teclado. Ele é naturalizado. E de quebra um cartucho ao Corão. Nós tentamos converter o islamismo a alguns MSX, né? O meu Spectra Video, que é de Hong Kong, o Sanyo, que o Rogério levou, mas infelizmente nenhum deles quis saber do Alcorão. Nenhum deles quis entender essa massa. Provavelmente deve ter alguma coisa da ROM que ele lê pra poder reconhecer. Ô, Ricardo, simples. Eu até explico o que acontece no cartucho. Lembra quando você rodava alguns jogos de MSX japonês no Expert e ele ficava todo embaralhado? Em vez de aparecer kanji, hiragana e katakana, aparecer muitos caracteres zoados? Sim. A coisa foi exatamente o que aconteceu. Ele provavelmente foi fazer a leitura da ROM árabe, não achou, deu prela. Não, João, eu trouxe assim, os jogos japoneses. Os micros não ligaram. Não, eles não ligavam. Provavelmente por causa que ele deve ser igual os caracteres coreanos. Ele deve até rolar uma screen à parte, a 9. Não, ele não tem screen à parte, não. Deve ser alguma outra coisa relacionada à ROM que ele tem que detectar na ROM nos micros árabes. Exato. Deve ser uma coisa específica que só debugando pra te descobrir. Exatamente. Só pegar esse cartucho emprestado, quando chegar o meu Alamiya, que no momento dessa gravação ele está há 6 semanas sem dar notícias, está vindo, está no caminho, eu só vejo e verifico, encaminhado. Sim. E quando ele chegar, então a gente vai saber como poder fazer esses testes. Ô, Ricardo, vai se converter ao SLAM? Não pretendo converter ao SLAM. Só o computador. Só o computador. O que mais
mais a gente teve lá? Bem, tivemos o projeto do Luiz Luca, aquela placa que está desenvolvendo, muito interessante o projeto, que é uma placa que tem um leitor de cartão SD, uma porta Ethernet e uma porta USB no MSX. Ele disse que só tá faltando resolver um probleminha lá que ele estava tendo com o cartão SD, era o que bastava para estar funcionando. Muito bacana o projeto. É engraçado que ele comentou na lista, falou, eu posso ir no encontro e mostrar minha placa? Eu respondi ele na lista, não só pode como deve, por favor. Desenvolvedores são sempre bem-vindos. Com certeza. E o mais interessante é o fato de estar rodando num simples Expert. Ele botou aquele emulador de drive, né, que ele comprou um emulador de drive de 720k pelo eBay, conseguiu arrumar um que funcionava, e o micro funciona com um pendrive espetado. Claro, tem 100 imagens de disquete ali dentro. Pô, não brinca não, tem no eBay tem uns desses de 1000 imagens. Opa, esse é interessante, gostei desse. Só que são caros. Esse é o problema. Então, além dele, teve uma passagem também do Fábio Bellavenuto, de Ribeirão Preto, que ele demonstrar o projeto que a gente comentou, tanto em verso quanto em prosa, que foi da clonagem da ULA, do TK90X, que ele realizou junto com o Vitor Truco. Vitor Truco, vocês lembram, nós já conversamos com ele, né, por outro, citamos ele aqui. Então o Fábio mostrou o projeto, mostrou o protótipo da clonagem da ULA. Os dois protótipos, né? Depois do encontro ele se animou e entrou para a lista de MSX, ou seja, lá vem alguma coisa interessante por aí. O que mais que nós tivemos ainda? Poxa, Play Sonic. Ah, sim. Teve também o pessoal da Tecnobytes, na figura do Rogério Bellarmino, levou material para vender, então levou algumas OPL4, levou Idea Maker para poder vender lá no encontro, fez a sua pequena demonstração, também com a estátua do Anubis protegendo seu micro. Nunca se sabe, né? E do lado Kings Valley, para ficar tematizado. Kings Valley 2. Tivemos também, como o João já citou, a Play Sonic, aquela plaquinha do pessoal da... Quem é que produz essa placa, Play Sonic mesmo? O pessoal da Holanda, não lembro o nome deles. Que fez o Frank. É que o nome dos caras é complicado. A Play Sonic é uma placa que ela tem 16 MB de Maper, ela tem um chip SID de Commodore 64, ela tem um VDP de Master System. Então, uma das fotos que a gente fez foi pegar um Hotbit, espetar a Play Sonic, ligar um monitor nela, espetar uma IDE e carregar e jogar jogo de Master no MSX. MSX1, o Hotbit puro, só tava a Play Sonic nele. Deu um pouquinho de trabalho, porque ele tava guardado há anos no armário do Edson, foi cedido pelo Edson Hotbit, tava lá, que eu pedi, deu um pouquinho de trabalho, mas rodou perfeitamente vários jogos de Master System nele. Assim, ou seja, funciona no MSX1 pelado, você só compra a placa, espeta no seu MSX e roda. Eu, cá entre nós, eu fiquei maravilhado com a qualidade da placa, acabamento, a caixa, manual e principalmente a funcionalidade. Olha quem fez essa placa aí, o grupo complicado da Holanda aí. Não é complicado, não é complicado. Nós temos um problema de Alzheimer. O grupo chama-se Supersonics. Ah, tá. Pô, Supersonics. Então esse pessoal tá de parabéns. Essa placa é muito boa mesmo. Eu fiquei, não posso dizer, muito tentado a no futuro comprar uma, cara. O preço não é muito convidativo, mas a placa realmente espetacular. É o único senão da placa, mas se você quer... Eles têm que mandar um Master... lembra que eles têm que mandar um Master System oficial pra fazer a placa, né? Sim. Outro detalhe que a gente não falou da Play Sonic. Como o chip do Master System é vídeo áudio, é o VDP e o TMS, o PSG dele, você tem uma emulação de SG-1000/ColecoVision perfeita, sem auxílio de emulador. Então, você tem 3 videogames em um aí. Hoje eu tava olhando o site do Blue MSX e o catálogo deles tem muito software que foi portado do ColecoVision para MSX, inclusive com correções, questão de que podia dar problemas com certos PSGs de MSX1 mais antigos, tudo. Ele tem muita coisa já portada, muito interessante. A gente, estamos esquecendo uma coisa. O Play Sonic tem também um SID, né? A gente já falou. Sim, teve um SID. Eu comentei, mas a gente nem tanto explorou tanto o SID lá, não. A gente falou também na parte do Master. Outra coisa também que a Play Sonic tem, mas eu não sei se é todos os modelos que tem. Ela tem um FM2151 da Yamaha, que você tem no MSX da Yamaha, né, nos módulos de som da Yamaha, dos MSX, e no Sharp X1, no Sharp X68000 e vários arcades. Mas eu não sei se a versão do Alfredo, que é o dono da plaquinha, um abraço aí, Alfredo. Sim. Eu não sei se a versão dele já tem esse chip. Aí tem que confirmar. E aí, o que mais que teve em Leme? Vendo também do nosso grupo, né, que a gente fez nossas camisetas. Tivemos material para vender, levamos material do grupo, as camisas do Reto Computaria,
computaria, que já temos algumas já para vender, e nos encontros vocês já podem ver, quem aparecer em encontro vai ter a oportunidade de comprar para ter a sua camisa do Retrocomputaria, para dizer que você é ouvinte, vendendo material, camisa do grupo, adesivos, outras coisas mais. Tivemos essa oportunidade de fazer e levantar um dinheirinho, afinal das contas, se a gente pagar aluguel de espaço, sala, as coisas, sai daí. Pois é. A sala para MSX Rio, tudo sai da venda desse material. E a gente tem que explicar agora a história desse episódio do 31, né? Sim, ninguém vai falar que o Kim também estava presente? O Kim sempre sucks, cara. O Kim é quase genérico, ele tá sempre presente nos eventos. Ele sempre aparece nos eventos. Pois é. Foi impossível quando vocês ouvirem essa gravação, a gente já comentando, droga, lá veio o Kim no MSX Rio de novo. Aliás, queria comentar uma coisa, não foi muito importante, mas comentar que eu fiz um teste utilizando um TRST, que aliás roda a Árvore Mágica. Um abraço pro Márcio Lima. É verdade. Olha, não entendi a piada. Ele vai entender. Tá bom. Eu fiz um teste com vários jogos rodando em modo R800, porque vários jogos foram pateados pelo Freeze, né? É o Freeze? Foi o Freeze. Pateou? Eles ficam muito mais fluidos, ganham muito mais jogabilidade. 942 ficou muito bom. Tivemos o Andoroginos. Fui motivado a fazer esse teste pelo desempenho, até algumas vezes rápido demais, que o PC-88 tem com jogos similares ao do MSX. Tem alguns ports que, como ele tem 8 MHz, né, no meu modelo, ficam bem mais fluidos do que as versões de 3,58. Então, falei, poxa, vamos ver com o MSX que tem poder de fogo. O TRST do Jonatas e do Edson foram... Aliás, o do Edson é GT, né? Não, o Edson é ST também. ST também? Tinha um GT ali, eu não me lembro de quem era. Tem uma história interessantíssima, assim, contar como é que, pra quem não sabe, o Edson e o Jonatas, assim, o Jonatas é sobrinho do Edson, e o Jonatas contou a história como foi a questão dele com o MSX. Te conte. O Edson comprou o MSX dele, ele comprou o Turbo R dele na época, ele conseguiu importar um Turbo R e ele foi o primeiro proprietário daquele Turbo R, até que ele deu um problema, deu um defeito e ele botou de lado. E o Jonatas, criança, né, começou a ver, viu o micro ali, guardado do tio. Enquanto isso, o Edson foi comprar um micro novo pra ele. Adquiriu um outro Turbo R, que veio através de uma pessoa que vendeu pra ele do Rio Grande do Sul. Adquiriu e o outro Turbo R tava lá, encostado. Tá com defeito, não tá funcionando. Chegou a levar pro Ademir Cachano, o Ademir olhou, mexeu, não tem jeito, eu não consigo achar o problema desse micro. Não sei esse micro, não sei qual o defeito dele. Aí passou o tempo e o Jonatas crescendo, né, criança, pai olhou e virou pro tio. Dá pra mim, tio? Mas tá com defeito, você vai querer ele. Não, dá pra mim, tio, dá pra mim. Aí ele pegou, aí falou, tá com defeito. Você me ajuda, vamos consertar? Bem, não tinha nada a perder, né? Vamos tentar, né? O Edson abriu, olhou, examinou e encontrou perto de um chip uma trilha rompida. Aí ele fez uma pontezinha, o micro funcionou. Daí se tornou seu Turbo R do Jonatas. Por isso que o grupo de usuários de MSX de Leme só tem 2 usuários, mas é um grupo de altíssima estirpe, que os dois têm TR. É verdade. E parabéns pro Jonathan que ele insistiu em ressuscitar essa máquina. Sim. E ele é garoto, ele é criança, tipo, ele ganhou o Turbo R com 6 anos. 6 ou 8 anos. Ele contou isso pra gente. E é usuário, é mais um entusiasta da causa. Um abraço pro pessoal de Leme, né? Os jovens estão se planejando, querendo vir pra MSX Rio, que vai ser no feriado de Corpus Christi. Estão interessados em vir, já falei pra eles, venham. Vai ser um prazer desgraçado, uma satisfação maldita recebê-los aqui no Rio. Foi um encontro onde muita gente foi ao encontro, mas foi um dia só. A grande maioria passou pelo encontro, né? O Giovanni esteve lá no sábado. E recebeu seu Atari ST. Que a gente teve que carregar do Rio pra lá. Você tá me devendo ainda o frete, hein? Vou pagar. Tá. A gente teve também várias pessoas. Você foi de carona com o Emiliano, né? Com o Emiliano. E aliás, o Emiliano tem uma história engraçada, né? Porque ele veio falar comigo, me deu um abraço lá no encontro e falou, cara, por causa do Retrocomputaria eu voltei a me envolver com a MSX. Foi por causa do ouvindo a gente. Então, Emiliano, mais uma vez um abração, cara. A gente pediu desculpas. Desculpa por ter te causado esse problema, né? Que agora você vai acabar gastando dinheiro. Como diz muito bem uma pessoa que a gente conhece da comunidade, é um vício, não tem jeito, é uma cachaça. Vocês estão reclamando do quê? É Dorgas, mano, é Dorgas. Eu sou o traficante que vende pra vocês. Então, foi assim, foi um encontro legal, foi divertido, né? Fizemos a gravação do episódio 31 lá, e o motivo do qual a gente ter botado a brincadeira da dublagem foi que um dos microfones que a gente usou, justamente o microfone que o Giovanni usou, estava péssimo. Na verdade, ele não estava péssimo. Durante o teste de áudio, ele estava funcionando. Na gravação, ele resolveu fazer
fazer greve. E aí a voz do Giovanni ficou simplesmente tenebrosa, não dava pra entender nada. Eu tentei de tudo na edição desse episódio. E a única solução que teve foi fazer com que o Giovanni dublasse todas as falas dele. Sem script. E aí teve que ouvir o áudio dele falando, que tava horroroso, e regravar as falas. Pra aí depois eu peguei e montei de novo, remontei o episódio, encaixando de novo as falas dele. E aí por isso vocês notarem que tem um certo ruído de fundo na fala de todo mundo, menos na fala dele, é por isso. É que o microfone era melhor. E por isso a brincadeira no início, dublado nos estúdios da Marshmallow. Então, senhores, mais uma coisa a respeito de Leme? Lá no teu X-Fudeba tem uns hambúrgueres igualmente grandes, quase tão grandes quanto. E tem muita sorveteria, né? Aliás, tem umas coisas engraçadas na cidade. A loja da japonesa, a dona não é japonesa, a esquina da moda que não é numa esquina, algumas curiosidades. E a agência de turismo OVNI. A agência de turismo UFO. E o principal, né? O sinal de trânsito 10 bits. É verdade. Assim, esperamos que um próximo encontro foi interessante, feito no carnaval. Por conta da situação, o encontro acabou fechando na hora do almoço de segunda-feira. Nós pegamos a estrada logo depois, voltamos pro Rio. Aliás, Leme tem uma coisa interessantíssima. Você só ouve falar do carnaval pela televisão. O Jonatas virou pra gente e falou assim: vocês notaram? Teve ali na 29 de agosto, teve desfile do carnaval. Eu olhei pra ele: teve? Sei de nada, não. Passamos pela rua de noite e não vimos nada. O desfile foi de dia. Não teve absolutamente nada. Então, foi uma ideia interessante, foi um encontro bem legal. A cidade, pra quem gosta, tem um bocado de sorveteria, eu não entendi isso. Ótima pra fugir do carnaval. Ilha também. Sim. E tem um Subway. Comemos 2 noites e jantamos no Subway. Mas Jaú também tem Subway, mano. E ficava próximo do nosso hotel, então. Aliás, o hotel tem um hotelzinho muito bacana, que é o Habitat Hotel. Muito legal, gostei do hotel, simpático. E principalmente ficou barato. Sim. Acho que podemos dizer, obrigado, Sander, que você não foi, né? Valeu, Sander. Valeu, Sander. A gente conseguiu botar os 3 no mesmo quarto. Aliás, era pra ter 4 integrantes do Retrocomputaria lá, só que o Sander não foi. Depois ele fica fazendo mimimi porque a gente fica trolando ele. Aí dá motivo. Não, Sander, você não vai ter direito de resposta, tá? Já vou te avisando de antemão. A gente vai falar mal e pronto. Mas ele ficou dodói. Ele ficou fazendo mimimi. Se você quiser ter direito de resposta, faça isso no YouTube, que eu sei que você já abriu um canal lá. Pega uma peruca, um chapinha e manda ver. Eu tô tentando imaginar a cena. Eu tô tentando não imaginar a cena. É como você não lembra, né, Giovanni? Você conhece o Sander do tempo que ele tinha cabelo, né? Tinha molho, assim, parecia o Zé de Camargo. Vamos parar de falar mal dos outros. As orelhas dele vai começar a arder, né? É mais divertido a gente falar mal dele na frente dele. Aí é mais legal, tem que esperar ele, chamar ele pra... Ele tinha que ter vindo na gravação pra gente poder falar mal dele. Então é isso, assim, foi muito legal. Esperamos que o pessoal de Leme, que o Edson e que o Jonathan se anime a fazer novamente um encontro no carnaval. Principalmente porque vamos ter problemas com o Jaú em breve. Jaú, se em novembro, vai ter problemas com o feriado. E esse ano, 2013, vamos ter um encontro vai ser menor. 2014 não tem feriado disponível. E vai ter eleição também. E Copa do Mundo também. Esperamos que eles aproveitem a ideia, fazer um encontro no carnaval. 2013 vai ser um problema pro encontro de Jaú, então imagina na Copa. Você falou tudo, imagina na Copa. Lembrando aos senhores que na MSX Rio fica a poucos metros do Engenhão. E qual o problema? Vamos botar lá, Welcome. Welcome com o nome sacras. O perigoso do Welcome é alguém pensar o seu Adilson Rodrigues Maguila, né? Quem é esse tal de Well? O Sander vai perguntar quem é esse tal de Well, que ele gostaria de conhecer. Intimamente. Então a gente chega das de piadinha agora, vamos encerrar o mês de março. Pois é. Nosso episódio especial. Voltamos daqui a 15 dias com sabe-se lá que assunto. Vamos colocar no sorteador aleatório de pauta ainda, para verificar o que vai sair. Alguém consertou o aparelho? O sorteador automático de pauta? A gente pediu pro Sander, ele falou que ia ver. Vai consertar lá pro episódio 50, né? Enfim, conforme for, a gente tenta fazer o shuffle manual. Faz com festa de bingo. A gente joga na moeda, pomba. Tem tanta pauta assim, a gente joga na moeda. Nada, rapaz, vamos fazer o Jaquempô. Não, print, número de pautas, vezes, aparentes, menos RND, aparentes, menos time, fecha parênteses, mais um, fecha parênteses. 24 vezes RND. Exatamente, então. Peraí, 24? Quer dizer que o Sander tem dedo nisso? Não, eu falei 4, não 24. Ah, tá. Gente, só uma coisinha acrescentar, um comentário assim, lembrar que nós
nós do Retrocomputaria, a gente fala de computadores clássicos, mas a gente fala de outros assuntos também, tá? Então, lembrar o pessoal de outros podcasts aí, que eu sei que tem alguns que nos ouvem, que nos prestigiam com a sua audição. Nosso muito obrigado. A sua ouvição, né? A sua ouvição. E lembrar vocês que a gente também fala sobre outros assuntos, tá? Inclusive até de computador. Falamos sobre computadores antigos, computadores clássicos, computadores que não são mais fabricados, computadores que já não, as empresas não existem mais, computadores fora de linha. O que mais que a gente fala? Retrocomputação. Gente, se alguém quiser me chamar por máquinas modernas, eu tenho em casa videogames modernos. Eu jogo jogos modernos, acredite se quiser. Pode me chamar também pra ficção científica, anime também, que eu curto. Assim, eu tô falando isso, mas é porque eu tava ouvindo assim e falei, puxa vida, a gente vai ficar acabando estigmatizado apenas como um podcast que só fala de velharia, né? Como o pessoal, a maioria, rotula. Aquele pessoal fala de velharia. Mas a gente fala de outras coisas, tá? Então, se sentirem à vontade, quiserem convidar a gente pra algum outro podcast, estamos presentes, a gente aceitamos convites. Quem ouve o podcast percebe que a gente é versado em vários assuntos. Bizarros, mas assuntos. Pois é, nós somos especializados em generalidades. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem ouvido o nosso episódio. Esperando que vocês tenham se divertido, tenham curtido o episódio. Mulheres, a todas vocês, os nossos parabéns pelo mês raro. Parabéns, Sander. Parabéns, Sander, né? E parabéns pra Luciana, que atura o Sander, né? Santa Luciana. É complicado pra ela, alguém metrosexual, né? Como o Sander. Né? Então... E aliás, gente, pra vocês verem como é que nós, incluindo o Sander, falamos de outra coisa, o Sander agora pensa que é o Kratos, tá querendo fazer... fez cosplay. A diferença é que ele é o Kratos encolhido, né? Não, ele é a versão de Nintendo DS. A versão pra PSP, né? A versão pra... Não, a versão pra PSP ainda é muito forte para o Sander. Não, ele é a versão pra celular. Ele é pra feature phone. Celular da Nokia, pronto. É complicado, os celulares da Nokia são indestrutíveis. Lembre-se, né? No fim do mundo sobrarão as baratas dos celulares da Nokia. E aí as baratas utilizaram os celulares da Nokia para se comunicarem. Ele não para de falar abobrinha, vamos. Sabe qual é o pior? Oi. É que os celulares da Nokia que vão sobrar vão estar rodando com o Windows 8, um dos fones 8. Não, os que vão sobrar são os 1130, aqueles branquinhos que aguentam tudo. Nossa. E aqueles que vão sobreviver. Então, gente, mais uma vez o nosso abraço. Obrigado por vocês terem ouvido. Espero que vocês tenham aturando essa monte de besteira que a gente tá falando agora no final. Se não, paciência, agora já foi. Se a tabela não for cortada. Viu? Nós gostamos também de celular. Aliás, o César Especial, ele tem um blog sobre celulares. Ele tem um blog sobre Linux e dispositivos móveis. Pinguins móveis. Viu, gente? E acredite, o blog dele é mais antigo que o Android. Quando eu comecei a ler o blog dele, Android ainda era uma promessa distante. Android era condição científica. Exatamente. Era uma coisa que era caçada. É verdade. Ou caçava você. Dependendo da reversal russa, né? Na Rússia soviética, o robô caça você. No Terminator também. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Parar de falar abobrinha, falar desse papo de robô, ficção científica, Android, transformista. Viadagem, Sander. Opa. E redundâncias em geral. E vamos, como diria o César, tá na hora de dar tchau. Diga tchau, Giovanni. Tchau, Giovanni. Diga tchau, Ricardo. Fui. Gente, até a próxima. Tchau. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.